ajude nosso trabalho, se inscreva, curta e comente no canal. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem alertado a aliados que ainda não é hora de cantar vitória sobre sua inocentação. Lula se refere ao julgamento do Supremo Tribunal Federal STF, que prossegue nesta quinta 22, para definir o foro correto para onde os 4 processos de Curitiba, no âmbito da Lava Jato, agora anulados, devem ser remetidos, Brasília ou São Paulo. Também deve ser votado o habeas corpus da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Se confirmada a suspeição, além da anulação de todas as sentenças, poderiam ser invalidadas as provas de todos os processos contra Lula. Dessa forma estaria afastada qualquer possibilidade de novas condenações contra o ex-presidente. Lula, segundo a colunista Mônica Bergamo, sabe que já alcançou uma vitória moral diante do julgamento da quinta-feira passada 15, quando foi confirmada a anulação das sentenças de Curitiba contra ele. E que está consolidada a percepção de que Moro foi um juiz parcial que promoveu uma perseguição, relata a jornalista. Suspeição de Moro. O julgamento nesta quinta-feira não coloca em risco os direitos políticos de Lula, que foram totalmente restabelecidos. O que o STF julga agora é se o fato de considerar incompetente a 13ª Vara Federal de Curitiba pode se sobrepor à suspeição de Moro, como explica a reportagem da Carta Capital. Neste caso, a decisão abrangeria 3 processos já anulados por Fachin. A exceção é o caso do Triplex do Guarujá, julgado pela segunda turma, e no qual Moro já foi considerado suspeito. A defesa de Lula requer que a decisão sobre a suspeição de Moro se estenda também a outros 2 processos envolvendo o Instituto Lula e o do Sítio de Atibaia. Por isso, a suspeição é considerada a principal ação. Por abranger qualquer processo contra Lula que tenha passado pelas mãos de Moro, e em qualquer etapa. Um exemplo, no caso do Sítio de Atibaia, quem sentenciou Lula foi a juíza Gabriela Arte, mas Moro atuou em fases anteriores do processo. E por isso, segundo a defesa, todo ele deveria ser anulado. A suspeição também teria impacto em outros processos e invalidaria provas, explica a Carta Capital. Assunto resolvido para o ministro Gilmar Mendes, a questão da suspeição está resolvida. Entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, no domingo, 18, Mendes lembrou que o habeas corpus que trata da suspeição de Moro já foi julgado pela segunda turma e, portanto, não deverá ser revista. Nós temos de ser rigorosos com as regras processuais. Não podemos fazer casuísmo com o processo, por se tratar de AUDB. O que é curioso é que eu propus que a matéria fosse afetada ao plenário, na época, em 2018, no início do julgamento. E por 3-2 a minha posição ficou vencida. E, agora, a decisão foi tomada, reforçou. Gilmar Mendes declarou, ainda, que o ex-presidente Lula pode pleitear indenização por ter passado 580 dias preso injustamente. Não sei se ele vai fazer, mas é uma questão a ser considerada. Esforço interpretativo. O jurista Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do Grupo Prerrogativas, considera que o STF teria de fazer um esforço interpretativo extremamente exagerado para acatar a tese da perda de materialidade da suspeição. O fato de Moro ser incompetente reforça que, antes, ele foi suspeito. Se ele sabia que a vara em que atuava era incompetente e seguiu com os processos, ele atuou como suspeito, declarou o advogado à Carta Capital. Para ele, há uma tentativa de blindar Moro ao não reconhecer a suspeição. Sobre o foro para onde devem ser encaminhados os processos de Lula, os especialistas avaliam que será São Paulo, onde ficam localizadas as cidades de Atibaia, Guarujá, além da capital, onde está o Instituto Lula. Em seu voto, na semana passada, Alexandre de Moraes votou pelo envio para Brasília. Faltam os outros ministros se posicionarem, lembra a reportagem.